complexo de rejeição. Você sabia que pode se tornar um grande impedimento para quem sofre com ele? E eu acho que todo mundo da família, né? Você já deve ter ouvido o ditado: não se pode agradar gregos e troianos. E essa sabedoria popular diz respeito que é a impossibilidade de satisfazer a todos. E quem se sente rejeitado sem motivo? Geralmente procura fazer exatamente isso para se livrar desse sentimento ruim. Só que o problema é que esse comportamento resulta em outras decepções. Aí eu te pergunto: como se livrar das raízes da rejeição? Você já perguntou isso? Você já se viu com isso? Calma, que ela está aqui comigo, ninguém melhor do que ela, Alvina! Vem aqui, garota! Linda! Magríssima, daqui uns dias. Ó, eu vou falar uma coisa pra você, daqui uns dias essa mulher vai sumir. Ela vai sumir. Para de emagrecer, abençoada. Não, ela vai sumir, porque não pode um negócio desse, né? Para, já deu. Um, dois, três. Ano novo. Já deu. Ano novo, atitude nova. Tô vendo, tô vendo. Agora, a atitude nova, tem algumas pessoas que não conseguem se livrar de alguns, vamos dizer, karmas. E acho que a rejeição é um deles, não é? Karma significa peso, significa fardo, significa esse karma, essa coisa tão pesada. E esse peso realmente as pessoas sentem quando elas se sentem rejeitadas. Vou te contar um episódio que eu passei por isso, quando eu percebi que eu me sentia rejeitada. Eu adoro suas histórias, você sabe, né? É verdade, eu tô devendo uma história pra ela ainda, aí, tá? Ó lá, tô devendo, tá vendo? tô aí, devendo. Vai. Então, olha só, quando eu comecei nessa jornada de busca de autoconhecimento, de buscar essa inteligência emocional, de controlar as minhas emoções, de pensar nos meus pensamentos, o que eu pensava, eu passei por um episódio onde eu percebi na prática o que eu deveria fazer com a rejeição. Eu estava num curso de inteligência emocional com um coach e no almoço ele falou assim: todos vocês aqui precisam fazer network e eu quero que vocês conheçam uma pessoa para vocês almoçarem e vocês vão almoçar com essa pessoa que vocês não conhecem e vocês vão pagar o almoço dela e ela vai pagar o seu, para vocês conhecerem pessoas. Eu falei, ok. E eu tinha umas pecinhas, umas chaves minhas que eu queria entregar para uma pessoa que ela já tinha se levantado a mão e falado algumas coisas. E eu falei assim, eu sei como ajudar ela. E eu estava super interessada em ajudar essa mulher nesse evento. E eu, de longe, olhei para ela e fiz assim, que eu queria almoçar com ela. Então, tipo, assim, eu já tinha fisgado o meu peixe, né? Que era essa mulher que eu queria ajudar, porque eu tinha certeza que o conhecimento que eu tinha ia ajudá-la. Só que eu sou muito tagarela, né, Kelly? Eu gosto de ficar conversando. E deu o almoço e eu fiquei de conversa e ela saiu. E eu não percebi quando ela saiu. Quando eu percebi, eu estava sem o meu par para ir almoçar e eu me senti completamente rejeitada. Quando ela voltou para a sala, ela falou assim, mas você está aqui ainda? E eu olhei para ela e eu falei assim, tava aqui conversando, mas vamos agora. Ela falou assim, não, eu já arrumei outra pessoa. Quando ela disse isso, veio aquela flecha, veio aquele peso daquele karma que você falou. Eu senti aquele peso da rejeição. Daí eu falei assim, agora é hora de eu colocar em prática tudo o que eu aprendi. Por quê? Porque nesses cursos de inteligência emocional, nesses cursos, você aprende a lidar com as suas emoções. Você começa a manejar equilibrar esses pratos, né? Como um malabarista. E eu falei assim, agora eu tenho que colocar em prática isso. E eu fiquei pensando, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer com a rejeição, quando eu sinto ela? E essa mulher nem percebeu nada, ela me deu tchau, virou as costas e foi. E eu fiquei ali paralisada pela rejeição. Você já se sentiu assim, paralisado pela rejeição? Uma pessoa te rejeita, ela me rejeitou, ela não quis almoçar comigo. Claro que a culpa foi minha, fui eu que fiquei de tagarelice lá, né? Mas até você entender isso. Até eu organizar isso na minha mente, eu falo assim sempre, acredito que eu já falei aqui no programa, da regrinha dos 3 segundos de ouro. Você precisa respirar e falar, o que está acontecendo agora aqui? O que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Qual é a atitude que eu deveria ter agora? E eu paralisei ali, fiquei olhando e falei assim, agora eu preciso pôr em prática o que eu aprendi na literatura. E eu falei assim, quando eu tenho esse sentimento de rejeição, por quê? Kelly, é porque eu entreguei para aquela mulher quem eu era. Eu dei na mão dela tudo que eu tinha de valor, que era eu mesma. É como se eu desse para ela o poder de mandar em mim.
Quando você se sente rejeitado, é porque você deposita tudo aquilo que você tem de valor na mão da outra pessoa. E você só pode se sentir rejeitado quando a outra pessoa está em posse de algo que é seu. Daí ela vai poder te rejeitar. Eu falei, o quê? Eu entreguei toda para ela, como se eu fosse dela, um objeto dela. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Só pode rejeitar quem é o dono da obra. Quem é o... Só Deus. E Deus me rejeita? Não! E foi exatamente isso. Foi exatamente isso que eu aprendi naquele momento. Só pode rejeitar algo ou alguém quem é o dono daquilo. Então, a partir de hoje, nunca mais deixe ninguém ser o seu dono, a não ser o seu criador. Mas é isso que eu ia... Na verdade, assim, na hora que você começou a contar, eu quero que vocês também façam essa lição agora aí mesmo. Resgata na tua memória algum momento em que você se sentiu rejeitado. E aí eu comecei a pensar comigo, mas o que é a rejeição? Para eu tentar, porque não estava vindo esses momentos aqui na minha cabeça. E aí eu tenho uma outra pergunta. Vai pensando aí, porque daí eu vou fazer essa pergunta para a Alvina. Quando você fala em se entregar, porque a gente se entrega para um companheiro, a gente se entrega para uma mãe, a gente se entrega para um filho. Que eu acho que é a pior dor dessas todas que eu falei para vocês. O amor sacrificial. O amor sacrificial. Porque quando você se entrega para um filho e o filho vira as costas para você, sem ele saber, dói. Dói muito. E aí eu te pergunto, então a gente não pode se entregar? Olha só, se entregar é no sentido de serviço sempre. Eu vou servir você, mas eu não vou pertencer a você. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, quando se referem à morte de alguma pessoa. Eu perdi meu marido, eu perdi... Escuta, era seu? Não era seu. Então, esse senso de pertencimento de que a outra pessoa, tipo, eu tô ouvindo um silêncio aqui no estúdio. Tá todo mundo prestando atenção. Tá todo mundo prestando atenção. É verdade. Então, é assim, você nunca precisa se entregar ao ponto de que aquela pessoa seja seu dono, seja seu ar para respirar, seja seu oxigênio. Não, isso é completamente errado. Essa dependência você precisa ter somente de Deus. Qual é a diferença em decepção e se sentir rejeitado? Uau, isso daí é muito interessante. Isso daí eu respondo para você assim, ó. Toda vez que o meu cérebro cria uma expectativa, eu posso me decepcionar. Porque talvez, eu já ouvi pessoas falando assim, não crie nenhuma expectativa que você nunca vai se decepcionar. Então, o nível de decepção vai ser o nível da tua expectativa. Mas como que eu não vou criar expectativa? Não, tem que criar expectativa. Você precisa desejar. A gente fala que, na literatura fala assim, você precisa ter um desejo ardente. Você tem que ter esse desejo ardente, tem. Só que daí, o que você tem que perceber? A expectativa que você tem que ser gerada é o que depende de mim fazer e o que depende da Kelly fazer. Tudo aquilo que depender da Kelly, ela precisa resolver, e não eu. Eu não posso assumir aquilo que você precisa fazer. E geralmente a gente assume do outro. Exato. A gente assume os pesos do outro, a vida do outro, a gente se preocupa com o que o outro tem que fazer. E daí por isso a gente se sente rejeitado, porque se fosse eu no lugar dela, não faria desse jeito. Nós criamos essa expectativa de como o outro tem que agir e ele ainda tem que agir como nós agimos. E isso se chama, e é um dos frutos da rejeição, perfeccionismo. Quando eu me torno perfeccionista, é porque eu quero que o outro faça exatamente o que eu quero. E isso, gente, eu vou falar uma coisa bem séria e bem pesada para vocês. É demoníaco. Porque o domínio sobre as pessoas, ele é completamente demoníaco. Nós precisamos ter governo sobre as coisas e governo sobre as pessoas. Porque o governo é uma proteção. Toda autoridade, todo governo, ele protege. Todo domínio é autoritário e impõe. E isso é demoníaco. Completamente demoníaco. Vocês estão vendo a diferença, gente? E aí, por isso que eu falo, e eu acho que eu vou retornar ao que a gente está tentando. Eu acho que esse 2024 está sendo assim. Desde o início, eu estou tentando pregar isso até para mim, tá, gente? É verdade, você está rindo, né? Mas eu estou tentando pregar até para mim o autoconhecimento. Maravilhoso.
Uma busca pelo autoconhecimento Sabia? maravilhoso. Porque a gente não se conhece, a gente não sabe quais são os nossos erros, a gente não sabe quais são as nossas decepções. Nós nos entregamos demais. Quando nós nos entregamos demais, nós erramos o nosso pódio. Quem está em primeiro no seu pódio? Aí você que está em casa. Se hoje você pudesse desenhar aí na sua casa agora um pódio, quem é que está em primeiro lugar no seu pódio? O meu é Deus. O seu é Deus. E o segundo lugar, quem está? Eu. Muito bem! Mas é porque eu me coloquei. Tá entendendo? É porque eu aprendi que eu tenho que me colocar. Exatamente. Porque se fosse no final do ano passado, sabe o que eu ia falar pra você? Exatamente. Meu filho. É lógico. E aí, esse amor sacrificial é da mulher, é do feminino. O feminino, ele se doa e se entrega. E aí a mulher confunde isso. E ela confunde tanto que ela quer cuidar mais da vida do filho ou do marido e ela esquece dela. Esquece completamente dela. E eu aprendi, me corrija se eu estiver errado, que quando a gente se conhece e se coloca em primeiro lugar, a gente não está sendo egoísta. Não, a gente não está sendo egoísta. A gente está amando a gente para a gente amar ainda mais o outro. Exatamente. Não é Para a isso? gente nunca se sentir rejeitado. É. Porque a rejeição é exatamente isso. É a gente se entregar demais, acreditar que o outro é seu dono e porque o outro é seu dono, você pertence a ele, você tem que agir conforme a expectativa dele e ele tem que agir conforme a sua expectativa. Vamos parar de pôr a expectativa no outro? Vamos parar de pôr a culpa no outro? Vamos assumir a autorresponsabilidade? Vamos fazer o que a Kelly falou? Vamos buscar o autoconhecimento esse ano? Vamos buscar o autoconhecimento e uma das primeiras chaves do autoconhecimento é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, ela vai te tirar da rejeição. Vai tirar esse peso da rejeição. Por quê? Porque você vai falar assim, ela vai fazer o que ela consegue fazer. O que a outra pessoa consegue te entregar. Se ela não te entrega mais que isso, é porque ela não tem, acredite. Ela não tem mais nada para te entregar. E aí eu vou perguntar uma coisa para a Alvina. Primeiro o seguinte, eu vou contar daqui a pouquinho para vocês... Não, deixa eu perguntar primeiro. Vou perguntar primeiro. Vou perguntar. Ela faz isso comigo sempre. Eu vou tá? perguntar. Ela faz sempre isso Não, comigo. eu quero saber se tem algum exercício. A hora que você se sentir rejeitado ou que você cria uma expectativa, aí você para, é os 3 segundos de ouro, né? 3 segundos, é os 3 regrinha segundos de ouro. Então aguenta aí. Daqui a pouquinho você vai contar, não é agora não. Porque eu também vou contar pra vocês daqui a pouquinho 2 momentos em que eu me senti rejeitados. E é 2 momentos da própria família. É verdade. E eu vi que os 2 momentos foram quase iguais. Uau! Padrão recorrente, a gente chama na psicologia. Daqui a pouco eu volto, vocês vão saber. Enquanto isso, pensa aí em alguma coisa que você já se sentiu decepcionado ou rejeitado. Ei, se você quiser mandar no WhatsApp, eu falo aqui, mas eu não vou contar quem é, tá? Vai, manda. Manda pergunta aqui. aí pra gente responder. Manda. E não sai daí não, daqui a pouco eu volto.